estou de volta Obrigado. aqui com o Paulo Capelletti e eu gostaria de... Eu vou ser bem objetivo, eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, Paulo. Eu gostaria que você falasse para mim como foi que você sentiu o chamado de Deus para se tornar um pastor dos excluídos, lá atrás na tua vida. Como é que foi isso? Então, eu trabalhava numa grande empresa, né, automobilística, trabalhava na engenharia dessa empresa e eu trabalhava num setor de desenvolvimento técnico. E eu tive um problema nos olhos. Eu tive um ceratocone nos 2 olhos. Não sei se você sabe, é a córnea cônica. E ela vai fechando até você perder toda a visão. E eu fiz um transplante, 2 transplantes de córnea. Mas o primeiro foi do lado direito. E eu era seminarista e pastor auxiliar de uma igreja batista. E como eu peguei 1 ano de dispensa médica para sarar todas as coisas, eu comecei a me envolver e meu pastor me chamou para ir para um trabalho que hoje é reconhecido, chamado Comunidade Evangélica Nova Aurora, que começou numa borracharia na Rua Aurora, para eu poder ajudá-lo. Então, eu fui para lá para poder ajudá-lo. E aí eu nunca tinha visto travesti, nunca tinha visto tanta criança de rua, tanto mendigo na rua. E aí eu comecei a olhar essas pessoas diferente, porque eu nunca tinha visto, né, com os meus 20 e poucos anos. E aí meu pastor, ele foi para um outro país plantar uma igreja e me deixou na frente desse trabalho. Quando ele foi para o outro país, ele foi para o Uruguai, numa cidade chamada Florida, no Uruguai. E eu fiquei no lugar dele. Então eu organizei toda a equipe, nós não tínhamos uma equipe grande, a equipe cresceu dentro da borracharia, nós tínhamos várias intervenções na rua, nos prédios, nos prostíbulos, e eu comecei a me envolver com eles. Depois, um outro pastor chegou da Nova Zelândia. Ele era brasileiro, ele foi passar 1 ano na Nova Zelândia e ele chegou nesse interim que eu estava liderando essa missão. E aí ele quis a liderança de volta. Então eu saí dessa missão e fui plantar uma igreja na Vila Ema, que é um bairro em São Paulo, aqui. E eu falava para minha mulher, enquanto a gente trabalhava na implantação de uma igreja, eu falava para minha mulher, meu chamado não é esse. Meu chamado é com os marginalizados. Eu não me encontro com pessoas normais, eu não consigo. E aí a minha esposa, depois de 1 ano, eu conversando com ela, ela falou, então tá. Então, se Deus tem um chamado com você para marginalizados, então nós vamos para uma igreja grande e Deus vai te chamar lá. Eu falei, tá bom. Isso há 30 anos atrás. Eu falei, tá bom, então nós vamos. Então nós fomos para uma igreja aqui em Santo André, muito grande, né? E eu sentei lá no culto, e quando eu sentei no banco, um travesti sentou do meu lado, e ele chamava, né? Porque ele morreu. Então ele chamava César, sentou do meu lado, um travesti. Aí eu toquei na minha mulher e falei assim, olha isso aqui, tem 2.000 pessoas nessa comunidade, e esse rapaz vem sentar do meu lado. Como é que é essa parada? Eu tenho ou não tenho um chamado para ele escolher essa cadeira aqui, esse banco para sentar? Ela falou, não, mas o seu chamado vai vir lá da frente. Vai vir lá no púlpito, senão eu não vou acreditar. Falei, tá bom, então, vamos esperar. E aí eu continuei orando, trabalhando. Eu já tinha voltado a trabalhar nessa época. Aí, depois de uns 4 meses que eu estava frequentando essa igreja, o meu pastor, que começou o trabalho no centro de São Paulo,
ele assumiu o ministério de missões dessa igreja que eu estava. E aí, quando ele foi conversar, ele me viu. Quando ele estava no púlpito, ele me viu. E aí ele me chamou para tomar um café lá na lanchonete, depois que terminou o culto. Aí nós conversamos, ele falou, vamos para minha casa, a gente come uma pizza e tal. O meu chamado terminou em pizza. Aí ele conversando comigo, com a Silvia na mesa, a gente comendo pizza, ele falou, cara, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar a implantar uma igreja no centro de São Paulo lá, e você já começou esse trabalho, e agora eu voltei para lá também, eu quero que você volte comigo e tal. Aí eu olhei para minha mulher e falei assim, serve esse chamado aí ou tem outro? Tem outro requisito, né, para poder ir. E aí a minha mulher, ela acreditou que era de verdade o chamado. E como eu não creio que Deus só me chama se eu sou casado, né? Deus também chama a minha esposa, tem que chamar a minha esposa, senão dá uma briga lascada. Então aí nós começamos o envolvimento de novo. Mas eu me sentia muito dentro, né, desse ambiente desde quando eu cheguei na Missão Sena, em 1989 foi a primeira vez e 1991 a segunda vez, né? Paulo, Então eu me fala senti em uma casa. coisa. O que é, assim, como é que é a ação de Deus para você? Assim, você falou que não gosta de conversar com pessoas normais, né? Eu entendo claramente. Mas o que é a ação de Deus para você? Quando você está com os excluídos, você se sente excluído também? Sim, sim. Não, eu me sinto incluído por eles, mas excluído pela igreja e também pela sociedade, né? Isso Sim. é fato. Porque Eu entendo bem isso, eu acho bem interessante. Ô, Capelete, me fala uma coisa, e me fala assim, de alguns momentos que você viu a ação de Deus ali, conversando com os excluídos, você olhou e viu Deus ali. Conta para mim algumas situações assim. o meu envolvimento maior com eles foi quando eu comecei a questionar a teologia que eu tinha, que era uma teologia conservadora, que era uma teologia que não respondia à necessidade deles, e logo em seguida que eu estava questionando já a minha teologia, ou aquilo que eu tinha estudado, que era crescimento da igreja na época, eu acredito que se você fez seminário, você pegou essa época também, de crescimento de igreja, a teologia do crescimento da igreja, que estragou a nossa igreja brasileira, essa é a verdade. Acredito eu que estragou a igreja mundial e até mesmo dentro dessa mundial, eu quero falar que estragou a igreja da América Latina. Eu estava questionando. E aí eu fui interpelado, confrontado por uma menina de rua que eu ensinei, até que eu encontrei essa menina na rua e corri atrás dela e no prostíbulo eu tive um encontro com Jesus. E isso é muito claro para mim. Você esse teve um momento, encontro com Jesus no prostíbulo? No prostíbulo, porque a menina ela morava no último andar do prostíbulo e ela estava grávida. E eu corri atrás dela na boca do lixo, que é a Cracolândia hoje, é a Cracolândia hoje, e aí eu corri atrás dela, ela entrou no prostíbulo, eu entrei atrás, como era meu costume já andar entre os prostíbulos. Meu filho, com 8 meses de idade, ia comigo com um canguru, né? Prostíbulo, junto comigo. Até digo que o meu filho ele vai no prostíbulo muito antes do que ir na igreja, né? Ele tá com aí eu quantos corri anos? atrás dessa menina, peguei ela. Ele tem 25 hoje. Uhum. Não, mas agora ele está casado, tem uma filha, então. E aí eu peguei no pé dessa menina, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava preso, você foi me visitar, eu estava nu, você me vestiu e tal.
E ali eu que comecei a chorar, porque eu vi Jesus naquela hora falando para mim que eu estava agindo errado com essa menina. Então aí eu falei para ela assim, então vamos embora, vamos arrumar a mala, você vai comigo e eu vou cuidar de você agora. Agora eu descobri qual é o meu papel, eu quero te ajudar, né? Você foi usada por Deus e eu quero te ajudar. Você vai fazer parte da minha família. E aí, cara, ela falou uma coisa que até hoje não passa pela minha garganta. Que ela falou, tio, não dá mais tempo, né? Eu encontrei alguém que me ama. E esse alguém é o traficante. Então, essa palavra, Demerval, veio como uma luva de pelica na minha cara, dizendo, você não amou essa garota, porque você estava com expectativa dela aí ser mais um número na sua igreja. E aí eu descobri, nesse encontro, que a minha vida não era para alcançar uma multidão, mas era para estar no meio da multidão. É diferente, né? E ser pastor desse povo. Então aí eu chorei muito, porque ela falou claramente, né, assim, ela não quis me machucar de forma nenhuma, mas ela disse, você não me amou como o traficante me amou. Porque o traficante deu um lugar para ela morar, deu roupa para ela, deu comida para ela, é o que a igreja deveria estar fazendo. E a igreja não fez. Ou eu não fiz como igreja, né, que eu sou. E aí eu mudei toda a estrutura da minha vida e a minha esposa, ela também concordou com tudo. E aí nós mudamos toda a estrutura econômica, social, cultural da nossa vida. Porque nós tivemos um encontro com Jesus, com essa garota. Foi isso que mudou a minha vida, né? Esse foi a revelação de verdade divina que apareceu no prostíbulo. Eu sempre digo que se eu me converti no prostíbulo e não foi numa igreja, né? Então isso é difícil para mim, mas é algo que me impulsiona, porque toda vez que eu tenho dificuldades e problemas para me adaptar com uma ou outra pessoa que chegou na minha casa, eu sempre penso naquela garota que eu tenho que dar a vida por eles, né? Então, dar a vida é você se anular, na verdade, para que eles possam ter vida. É isso. Esse seu testemunho, ele é um testemunho forte. Você sabe, eu sou amigo do Matheus, aqui de Campinas, e eu vejo o trabalho que você faz, que o Matheus faz aqui, é um trabalho muito duro, não é?